Se querem que vos diga, nunca tinha visto uma humilhação deste tamanho. Que estas afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, vejamos uma coisa, eu até tenho alguma dificuldade em entender como é que alguém que é filho de Baltazar Rebelo de Sousa, que foi governador de Moçambique, nomeado por Salazar, e que é afilhado de Marcelo Caetano, um homem ligado ao Estado Novo, tem esta visão. Parece que há aqui algum ressabiamento de infância em relação a Marcelo Rebelo de Sousa que nós não conseguimos entender e que trata estas coisas com falta de sentido de Estado, com falta de patriotismo, e já que ele gostou tanto de citar a questão de Camões, em que diziam Camões, poeta zarolho de inteligência rara, via mais com o olho do que Marcelo com dois na cara. Calorosas saudações, e tendo em conta que hoje é dia de Portugal, não vou fazer nenhum trocadilho para pedir like. Se sentem orgulho em ser portugueses, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que têm o código SOUSA10 para 10% de desconto quando fizerem compras no site da Prozis e podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ora, Bruno Nunes esteve em debate sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no dia de hoje, com Pedro Vaz do Partido Socialista, se não estou em erro. Eu vou deixar correr isto mais, vou comentando apenas os à partes. Sem mais demoras, comecemos. Bruno, começo por si. O que é que achou dos discursos, principalmente do Presidente, mas Lídia Jorge foi ali ao encontro do Presidente? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar o Pedro e quem nos acompanha lá em casa. Eu vou-lhe, com toda a sinceridade, um dos pontos a assinalar deste 6 de junho é o facto de ser o último de Marcelo Rebelo de Sousa. Definitivamente já não representa o país, definitivamente tem uma visão sobre o país que já não consegue captar atenção. Há, de facto, um ponto notório nesta celebração em Lagos, que é a forma como André Ventura é recebido pela população, de uma forma muito mais efusiva e de maior representatividade que o próprio Presidente da República, porque estas afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, vejamos uma coisa, eu até tenho alguma dificuldade em entender como é que alguém que é filho de Baltazar Rebelo de Sousa, que foi governador de Moçambique, nomeado por Salazar, e que é afilhado de Marcelo Caetano, um homem ligado ao Estado Novo, tem esta visão. Parece que há aqui algum ressabiamento de infância em relação a Marcelo Rebelo de Sousa que nós não conseguimos entender e que trata estas coisas com falta de sentido de Estado, com falta de patriotismo, mistura questões que são uma ofensa para Portugal, para os portugueses, para os ex-combatentes, para todos aqueles que tiveram que emigrar e estar nas comunidades num dia tão importante de assinalar como tal. Mas em que é que o discurso é ofensivo, já agora? A questão de não existem portugueses que possam reclamar que são mais portugueses do que outros. Repara uma coisa, como disse o Presidente André Ventura, não é com o intuito de ofender ninguém, mas a Portugalidade tem uma essência de 900 anos. Nós temos 900 anos de história, nós não nascemos ontem, e quando temos uma postura destas por parte do Presidente da República, que volto a reiterar, felizmente, está de saída. Olha, eu dava-me, para não tornar a coisa tão densa e tão pesada, dava-me vontade de citar alguns colegas quando eu andava na escola primária, em que diziam, e já que ele gostou tanto de citar a questão de Camões, em que diziam Camões, poeta zarolho de inteligência rara, via mais com o olho do que Marcelo com dois na cara. Era uma brincadeira que nós tínhamos nos intervalos e no recreio quando éramos crianças, mas sinceramente este posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa só pode ter sido brincadeira numa lógica de tentar afrontar a Portugalidade, as nossas tradições, as nossas culturas e vir tentar criar um barril de pólvora com esta questão do multiculturalismo. Por caso Marcelo Rebelo de Sousa não tenha percebido, a questão do multiculturalismo não vingou em lado nenhum. Aliás, o seu amigo Emmanuel Macron tem à porta de casa em Paris o resultado do multiculturalismo. Portanto, não vamos misturar, não vamos entrar nesta mescla de culturas em que Marcelo Rebelo de Sousa não quer assumir. E repare que logo o início do discurso do Presidente da República é dizer que escolheu Lagos porque aqui também se comercializavam escravos. É vergonhoso para a cultura portuguesa, é vergonhoso para os patriotas e para os nacionalistas também. Porquê é que é vergonhoso? Porque a história não se faz apenas de pontas soltas. Se quisermos buscar a questão da escravatura, podemos ir buscar a gênese da escravatura e que os primeiros escravos eram brancos. Portanto, puxar este princípio do multiculturalismo para criar um anátema de raiva, isto sim de discurso de ódio em cima do Chega e com esta postura dos regimes, inclusive totalitários, depois citados por Carlos César, que é completamente ridículo, porque o regime totalitário, só mesmo para concluir, o único partido que defende um regime totalitário em Portugal é o Partido Comunista, parceiro do Partido Socialista na geringonça no último governo. Só antes de ouvirmos agora a parte do Partido Socialista, quero dar aqui uns comentários sobre o que o Bruno Nunes disse. Em primeiro lugar, esta história de devolver
questões às colónias, embora não tenha sido colocado agora diretamente por Marcelo Rebelo de Sousa, mas o discurso vai muito ao encontro disso, porque já foram coisas ditas por Marcelo no passado, há coisa de mais ou menos um ano atrás. Eu até me lembro do André Ventura até lhe querer colocar um processo de traição à pátria, sendo que ele, sendo Presidente da República, só poderia cumprir a pena posteriormente. Enfim, portanto, é um bom alerta, vamos dizer assim, por parte do Bruno Nunes. Segundo aspecto, o Bruno Nunes toca num ponto importante, que é o facto do pai do Marcelo Rebelo de Sousa, Baltazar Leite Rebelo de Sousa, ter sido governador de Portugal em Moçambique, escolhido por Salazar. Portanto, e a questão é, se vamos efetuar questões de devolução ou de ressentimento perante o passado colonial português, as famílias, e eu aqui não estou a personalizar no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, as famílias que têm, não por culpa das pessoas que estão vivas hoje em dia, mas que estavam há 100 e tal anos atrás, ou há 100 anos atrás, que tinham conexões ao regime, também vão ter que pagar por isso? É que é extremamente injusto, dada a questão do Estado de Direito Democrático, porque senão não há igualdade de todos perante a lei em termos atuais. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, já que estamos aqui de voltar ao passado, Marcelo Caetano foi padrinho... Marcelo Caetano, o ditador, o pós-Salazar, foi padrinho de Marcelo Rebelo de Sousa. Aspecto importante, não é? Portanto, é assim, não fica bem esta condenação histórica, e até porque a história de Portugal não são os 50 anos do Salazar. O Império Português não é os 50 anos do Salazar. É muito mais do que isso. E ouçam, se houve coisas erradas do ponto de vista ético e moral nos descobrimentos portugueses, claro, ninguém nega isso. Agora, nós não podemos olhar de um ponto de vista histórico, com os olhos do século XXI, para aquilo que acontecia há 600 anos atrás. Portanto, se houve erros na história, claramente. Agora, os portugueses não devem, em instância alguma, ter vergonha da sua história, muito menos ter vergonha do que são. Aliás, bem pelo contrário. O Bruno Nunes toca aqui num ponto importante na questão da história da escravatura. A palavra em inglês, escravo, slave, vem de eslavo, porque eram os eslavos que eram maioritariamente escravizados. A escravatura é um processo que, de um ponto de vista massificado, existia em várias zonas do globo, ou seja, existiam africanos a escravizar africanos, existiam árabes a escravizar árabes, ou seja, não era uma coisa exclusiva do continente europeu. Aliás, o Império Otomano tinha escravos europeus, eslavos, curiosamente também, ou seja, caucasianos, a torto e a direito, tinha imensos. Não apenas, tinham vários, mas também tinha. Portanto, a história não é assim linear. E querer culpabilizar de forma quase, não digo hegemónica, mas geral, aquilo que é a história de Portugal, direta ou indiretamente, eu já tinha dito isto. Quando o Marcelo Rebelo de Sousa diz os portugueses são o resultado de uma mistura muito grande entre nórdicos, árabes, Norte de África, etc., América do Sul, ele tem toda a razão. Isso é inegável. Agora, quando ele diz, na conjuntura atual, onde nós estamos a viver, que não há portugueses mais do que outros e etc. De um ponto de vista legal não há, mas é porque há muita lacuna na lei. Porque reparem, na conjuntura atual, o que está a acontecer é que há muita gente que está a adquirir nacionalidade, cartões de cidadão e afins, que não fala português, que se calhar nem sabe quem são as nossas principais figuras históricas, quem era o Vasco da Gama. Percebem? Estou a dar um exemplo, já falei dos descobrimentos. Portanto, isso é uma coisa que muita gente, ao ouvir este discurso de Marcelo, vai sentir revolta, porque é do género. Quer dizer, os meus avós, os meus pais, os meus bisavós viveram aqui em Portugal, trabalharam, pagaram impostos, integraram-se, e eu agora serei tão português como alguém que chegou há 5 anos e talvez não fala tanto português como eu, ou não fala português sequer e já tem a nacionalidade, porque a lei da nacionalidade imposta pela esquerda foi horrível, não é? Ou até imigrantes de segunda ou terceira geração que já estão plenamente integrados, que vieram das ex-colónias, enfim, ou até de famílias de ex-combatentes, não é? Ou até imigrantes que vieram já há 30, 40 anos do leste da Europa, ou até das ex-colónias também, que estão completamente integrados, falam português, não é integraram, mas interiorizaram a cultura portuguesa, tornando-se eles próprios no seu modo de vivendo e portugueses também, mesmo que não tenham a componente nativa prévia dos seus familiares porque eram estrangeiros. Acham que isso é justo, quer para os nativos, quer para estes imigrantes que agora, interiorizados completamente na cultura portuguesa, ouvir estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? Volto a frisar, concordo com a questão inicial da mescla, da mistura. Mas depois, na conjuntura atual, dizer isto, quando há o descalabro da lei da nacionalidade a acontecer neste momento em Portugal, acho que é uma falta de respeito. Para aqueles que estão cá há mais séculos, não é? E para aqueles também que vieram há décadas, ou há um século, ou coisa mais, coisa menos coisa, e que se integraram e que se acabaram por tornar portugueses eles também. Acho que é uma falta de respeito, mas enfim, vamos ouvir o outro lado. Eu hoje assisti com alguma... isto pode parecer curioso, mas eu acho que os jornalistas têm que também fazer um bocadinho este trabalho. Eu hoje, salvo erro, está a fazer um ano
que André Ventura também, por volta da altura das comemorações do 10 de junho, voltou a falar de devolver obras de arte às ex-colónias, mais ou menos, André Ventura, mais ou menos na mesma altura do ano passado. Foi o Marcelo que falou e o Ventura depois respondeu. Aliás, e o Governo também teve que falar sobre isso. Isso foi um tópico. E hoje Mas foi o Marcelo que o colocou na agenda setting. voltou a fazer o mesmo. Ou seja, voltam a criar um caso. Isto aqui faz-me lembrar, nós tivemos há pouco tempo o jogo da seleção, eu sou adepto de futebol, vi o jogo da seleção nacional e faz lembrar aquela parte do jogo, em que o Diogo Costa se atirou para o chão a simular uma lesão para o Rafael Leão trocar de chuteiras. Ou seja, quando as coisas foram tão bons discursos que tocaram fundo naquilo que é o sentimento de ser português, André Ventura criou um caso. E então criou um caso de falar do esclavagismo, de falar de devolver obras às ex-colónias, ou seja, criam um caso. E isto aqui é a cartilha anual do Chega. Naquela altura do ano falamos disto, naquela altura do ano falamos daquilo. Aquilo que o Chega não faz, e já agora eu gostava de centrar um bocadinho no discurso do Sr. Primeiro-Ministro, o que o Chega não faz, para além de estar sempre a criticar tudo e todos e a puxar pelos sentimentos, pelos piores sentimentos da população, é apresentar soluções. O Primeiro-Ministro, e agora tocando naquilo que foi a mensagem do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro disse uma série de coisas que todos nós concordamos. Não há... O Primeiro-Ministro ou o Presidente? Não, o Sr. Primeiro-Ministro, na mensagem que passou agora do Sr. Primeiro-Ministro nas redes sociais. O Sr. Primeiro-Ministro passou uma coisa que não há partido político em Portugal que não concorde com aquilo. A questão é como é que ele faz. E ele não tem propostas para resolver aquela questão de as pessoas terem melhor habitação, os problemas de saúde. Nós não assistimos por parte do governo atual, ao longo deste último ano e agora na proposta política, aguardemos pelo programa que será apresentado para a semana, mas aguardamos para perceber se de facto há esse espírito reformista por parte do governo no sentido de desbloquear os bloqueios que a nossa sociedade tem atualmente. E obviamente a mensagem foi muito clara. A mensagem da tolerância, a mensagem da dignidade da pessoa, a mensagem daquilo que é a essência de ser português cá dentro e lá fora, porque nós também temos muitos portugueses lá fora. Bruno, vamos a esta questão da devolução de bens que... Quero só dar uma nota novamente. Quem colocou isso na agenda setting foi o Marcelo, não é? E embora eu não discordo da parte em que o Chega não tem boas soluções para algumas matérias, nomeadamente na visão de política externa ou até de economia, enfim, mas isso daria outro debate, e a comunicação, embora às vezes seja um pouco trauliteira de vez em quando, a questão aqui não é esta. É que muitas das vezes o Ventura diz as coisas que diz, e muitas destas vezes corretamente também, porque eu hoje, vou-vos dar um exemplo, antes de ouvir as declarações do Ventura, que não foi há muito tempo, pelo menos ao momento que eu estou a gravar agora, antes do Ventura falar, já havia pessoas a manifestarem-se contra o Marcelo. Portanto, não é uma questão de o Ventura coloca as coisas na agenda setting, ou o Ventura diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Não. O Ventura, e atenção, não é o Ventura em si, mas é qualquer político nesta circunstância do Ventura, seja o Ventura o político A, X ou Y, não diz propriamente o que as pessoas querem ouvir, porque isso todos dizem, não é? Diferentes grupos de eleitorado. O Ventura diz aquilo que as pessoas querem dizer e não tem plataforma para tal, que é um bocado diferente relativamente a estas questões. E volto a frisar, já não é a primeira vez. A mim, pasma-me como é que é o Presidente da República a falar em questões de devolução. E assumindo que é essas questões de devolução que vão acontecer, que é artefactos históricos que estão nos museus, que é algumas peças de arte. E com todo o respeito a Moçambique e aos moçambicanos, não me levem a mal o que eu vou dizer, mas alguém acha que é por devolução de algumas peças históricas a Moçambique que Moçambique vai sair da pobreza? É que em termos comparativos, a nível de IDH, eu não sei até que ponto é que se estão pior agora do que estavam há 50 anos. Atenção que eu não estou toda a advogar o regresso das escolas, não é isso. O que eu estou a dizer é que não é por questões de devolução de bens materiais que possam eventualmente pertencer de um ponto de vista ético ou moral que se vai reestruturar um país novamente do ponto de vista sociológico, económico e político. Portanto, querem a minha opinião, é um não debate. Quer dizer, podem ter um debate, mas de um ponto de vista prático e executivo, é um não debate. Desculpem a expressão, é uma parvalheira. É a parvalheira do Presidente da República. Mais valia ter estado calado, com todo o respeito, peço desculpa, mas é a realidade. De facto, não está na ordem do dia. Repara uma coisa. Primeiro, eu acho que o Pedro enganou-se no painel, era o anterior. Essa questão de estar aqui a justificar futebol e justificação de faltas, etc. Eu não vim para aqui discutir bola. Não estava a discutir bola. Estava a falar de desviar atenções. Estava a bola para o quintal a tentar... Estava a desviar atenções. Estavam a tentar desviar, de facto, atenções.
Para uma coisa, quando continuamos com a questão do problema da colonização, voltamos a falar nesta questão, nós já tivemos, quer Cabo Verde... Mas falamos quem? Quer quem o Presidente da República, André quer Ventura. tivemos... Não te Mas da interrompo. devolução Desculpa, dos bens não é propriamente uma questão em debate. Mas não é questão de debate, mas nós queremos trazer a debate porque queremos alertar que ninguém tenha sequer essa triste ideia. E de Mas já tiveram, a questão é essa. O Presidente da República já teve essa triste ideia. qualquer forma, não é em debate depois do Pedro ter dito que André Ventura trouxe o assunto. Foi André Ventura, foi o Presidente da República que colocou. Eu acho que o Presidente da República a única coisa que deve ter para devolver são os peões e os berlindes que eventualmente retirou em Moçambique. Ele era filho do governador de Moçambique, nomeado por Salazar. Vamos ver se nos entendemos. Nós não admitimos sequer que isto seja um assunto para estar em cima da mesa. Então porquê levantá-lo? E, portanto, antes que tenham qualquer tentação, e Cabo Verde teve essa tentação depois de terem trazido o problema para cima da mesa. Repara uma coisa, o seu governo... E uma ministra do Brasil, se não estou em erro. Verifiquem, por favor, não vos querem induzir em erro, mas uma ministra do Brasil também. O governo do Partido Socialista... Já lá foi. Entregou, pois já lá foi, lá foi, felizmente já não lá volta foi, mais. já lá foi. Entregou 34 milhões de euros a Luanda para construir um forte, ou para reconstruir um forte em Luanda, em homenagem à independência de Angola. Vocês traem a nossa história. Cooperação. Não é cooperação. Cooperação. Pagar o museu à independência de Luanda. Sabe que a independência foi em relação a nós? Sabe que foi o seu pai fundador que a 15 de janeiro de 1975 assinou o Acordo do Alvor que traiu Portugal. Portugal Eu é não a favor da interrompi. autodeterminação dos povos. Não, é a favor da autodeterminação. A autodeterminação povos. significava que os povos votassem e não fizessem o acordo que fizeram com a MPLA e com a Frelimo, que entregassem aos vossos amigos. Não é isso que estamos a discutir. São uma vergonha. Não é E, isso que portanto, estamos a não é discutir. convosco que eu estou a responder, eu estou a responder aqui Não à é isso que estamos pergunta a que me foi discutir. feita pela SIC, e aqui é bem claro. Nós não admitimos sequer que este assunto venha para cima da mesa. E este assunto, em consequência das declarações do género das que aconteceram hoje, já teve quer Cabo Verde, quer Moçambique, quer alguma esquerda afeta ao Partido Socialista no Brasil, a considerar que sim, que deveríamos fazer esta reposição histórica. Portanto, não há reposição histórica nenhuma para fazer. Olha, reposição histórica é aquilo que, por exemplo, os deputados do Chega fazem, que eu deixo Mas nós aqui, não estamos a deixa-me discutir terminar, nada disso. e que deixo aqui o apelo que faça também. Por exemplo, o meu salário, os 5% de aumento que tenho todos os meses, o meu vai para apoiar. A apoiar é uma associação de apoio a quem teve problemas de facto no ultramar. Façam alguma coisa, mas façam alguma coisa de útil. Porque quando diz, porque o Chega vem e apresenta uma série de factos para trazer ao cimo o assunto que não está na ordem do dia. Nós alertamos com tempo de antecedência. Pois, mas não a vale questão- a pena vir com é esta que questão. Deixem-me só colocar aqui um aspecto em ponto de perspectiva. Os retornados do pós-25 de Abril, na década de 70, no pós-revolução, vieram para Portugal e perderam tudo. A maior parte deles. Praticamente tudo. Os terrenos, as casas, as empresas que tinham nas ex-colónias. E vieram para Portugal sem nada. Como é que acham que essas pessoas se sentem a verem o Estado português, que em muitos momentos não os ajudaram, se calhar nunca lhes deram um tostão, ou se deram foi muito pouco para revitalizarem de novo a sua vida económica e financeira e pessoal, ao gastar não sei quantos milhões de euros num museu para celebrar o evento pelo qual eles próprios ficaram na miséria? Como é que acham que essas pessoas se sentem? Volto a frisar que eu não estou a advogar à não independência de Angola, não é isso que estamos aqui a dizer. Estamos aqui a dizer é que, se vamos pela questão de autodeterminação dos povos, em primeiro lugar, os Estados e as administrações públicas devem zelar pelo interesse dos seus cidadãos nacionais. Ou seja, fantástico, independência de Angola, porreiro, podemos cooperar e etc. Agora, gastar 30 milhões de euros, 30 milhões é o que foi dito, já não lembro de números, enfim, muito dinheiro naquilo que é a construção de um monumento para celebrar um acontecimento que teria que acontecer, obviamente, mas que acabou por colocar muitos portugueses, milhares ou centenas de milhares de portugueses na miséria durante décadas, muitos deles até ao dia de hoje, é muito pesado. Perguntem. Quem estiver a ver este vídeo vai chegar a muita gente, perguntem no vosso círculo pessoal, de amigos, de pais, de avós, de amigos ou avós, como é que se sentem a perceber estas coisas? E depois, talvez as pessoas pensem um pouco porque é que o Chega até nas classes mais idosas, nos mais de 65, teve quase 20% dos votos. Atenção, porque é visto como muito o partido dos jovens e tal, e não sei o que mais, é verdade, há pessoas com menos de 40 anos a votar muito no Chega, mas o Chega nesta eleição teve para aí 16 ou 17%, à volta de 15%, um pouco mais, nas populações mais idosas, de mais de 65. E isto quer dizer alguma coisa. Atenção. Vamos continuar. Essa discussão foi noutros países muito fraturante, Sim. muito dura de se fazer. Sim. Teve algumas consequências de devolução. Em Portugal a questão não foi levantada. Mas, em Porquê? país- Foi levantada Estar a pelo levantar- Presidente. Desculpe, foi levantada pelo Presidente da República. Vão verificar, foi levantada. Há vários, e foi o próprio Marcelo. O ano passado e este ano,
quer o discurso de Lídia Jorge, quer o discurso do Presidente da República, Mas em que é vem que novamente o facto com a de nós sermos... fração Não, mas da a questão... colonização, Mas da a questão... escravatura. Não é verdade. Mas isso será num contexto, talvez, e estou aqui a dizer, de não renegarmos a nossa história, de sabermos de onde viemos, De para onde acusar. vamos e de dizer... Acusatório. Não é verdade. É constantemente acusatório. Oh, Quando vem Bruno, qual oh, Bruno, foi a necessidade? aconselho Deixa-me a só ouvir terminar. o que eles disseram. Deixe-me só terminar. Quando começamos por dizer que escolhemos Lagos, local onde construímos as embarcações e onde negociávamos escravos, e que hoje temos aqui o multiculturalismo, não é aquilo que pretendemos para a nossa sociedade. Os senhores, e quando diz não representam ninguém, representamos mais que vocês. Esqueçam essa história. Disse na sua intervenção porque o Chega não consegue capitalizar. Vocês estão atrás de nós. Eu já vou passar ao Pedro. É por isso que as pessoas votam Chega. Bruno, deixa-me só contextualizar aqui. Acha que é assim tão fraturante para a sociedade portuguesa que admitimos que nós somos produtos de muitos povos que entraram na Península Ibérica, que somos produto disso tudo. Parte da história, inclusive, é que lutamos contra os mouros. Precisamente. Pronto. E que fomos no martinismo, lutamos contra os mouros. Em que medida... E ninguém nega isto, não é? Portanto, isto é o base, não é? Partindo desse pressuposto, e Marcelo tem razão nisso. O problema parece-me ser o resto. Que aceitamos o facto de termos sido uma potência que traficou escravos, que negociou escravos, que também descobriu o mundo. Em que é que isto é intolerante? Deixem-me só dar um parecer antes do Bruno Nunes responder. O próprio Brasil só baniu completamente a escravatura perto de 1890. Verifiquem o ano, eu não vos quero dizer em erro, eu acho que foi 1888. Não tenho aqui os dados, mas verifiquem, perto de 1890. Ora, o Brasil tornou-se independente de Portugal em 1822. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o próprio Brasil independente, ex-colónia, onde também havia tráfico de escravos, o próprio Brasil tinha permitido, dentro do seu próprio território, o tráfico de escravos durante 60 anos, sendo um país independente. Portanto, eu pergunto-me, o próprio Brasil vai pagar também reparações históricas aos países pelo qual fez tráfico de escravos? Os países africanos ou as tribos africanas que permitiam esse comércio de escravos, porque eram quem mandava nas tribos ou nos territórios africanos, que permitia também esse tráfico de escravos, vai pagar reparações? A Turquia hoje em dia vai pagar reparações históricas aos povos do leste europeu quando fazia o tráfico de escravos a nível dos eslavos? Pergunta genuinamente, porque se vamos fazer isto, então nunca mais acaba. Entramos numa bola de neve que vai andar tudo a dar dinheiro uns aos outros até se descobrir onde é que isto para. Enfim, é inevitável, não é? Portanto, qual é que vai ser o teor, percebem? Qual é que é a diretriz para decidir o que é que vai acontecer? Portanto, parece-me que com mais seriedade, e em vez de estarmos a tentar reescrever a história em determinado aspecto e olharmos mais para a frente, entre todos, de uma perspectiva de cooperação e não de culpabilização do passado, acho que todos poderíamos ganhar com isso. Digo eu. Porque quem está focado no passado nunca na vida vai ter um bom futuro, se querem que vos diga muito honestamente. E pode haver muito melhor relação entre Portugal, as ex-colónias, que diga-se de passagem, a relação entre Portugal e os países que faziam parte do Império Português, comparativamente a outros países da Europa, é muito melhor. A relação que Portugal tem com as suas colónias é muito melhor do que propriamente a França e a Inglaterra tinha com as suas colónias. Talvez, em termos de boa relação, talvez só a Espanha que se aproxime de nós, com as da América do Sul. Portanto, deveríamos até aproveitar isso num sentido positivo. Mas parece que a classe política quer dividir. Eu não me quero dividir, de um ponto de vista de ser humano, das pessoas que são das ex-colónias, dos angolanos, dos brasileiros, falam a mesma língua que eu, até temos traços culturais similares e etc. Agora, estarmos focados em coisas que aconteceram há 300, 400 anos, e algumas delas nós nem fazemos ideia, independentemente de sermos da esquerda ou da direita, não nos vai trazer coisas boas para o futuro. Olhemos para a cooperação. Até porque, se vamos falar da questão da escravatura, Portugal foi o país do mundo, o primeiro, a iniciar o processo de erradicação da escravatura. Se eu não estou em erro, foi em 1761 com o Marquês de Pombal. Não foi totalmente do dia para a noite, mas começou o início do processo da proibição da escravatura. Portanto, nós até estivemos na dianteira daquilo que foi, e atenção, há países que na África e em Ásia, até durante o século XXI, e podem pesquisar isso, ainda praticavam escravatura. Se não me lembro, a Mauritânia é um exemplo disso. Portanto, eu acho que temos que olhar para a história de uma forma mais aprofundada e não com palas, porque ela é complexa. Não é é a forma como a seguir veio o discurso do totalitarismo. Olha, eu dou-lhe um exemplo. Mas como é que eu dou-lhe um exemplo. É pena não estar cá nenhum representante do PSD. Há uns anos nós atrás. tivemos convites, não havia disponibilidade. Pronto, mas obviamente isto é alguma impossibilidade. Mas dar um exemplo. Há uns anos atrás,
Aníbal Cavaco Silva era Presidente da República. Imagina que esta frase dita por Aníbal Cavaco Silva era dita hoje por André Ventura. Tínhamos aqui um debate alargado durante 5 horas, em que ele diz, hoje, acima de tudo, temos que fazer sobressair, peço ao polígrafo para confirmar, que hoje é, acima de tudo, o dia da raça. Imagino que tenha sido André Ventura a dizer isto. Imagens difundidas pela SIC. Hoje é o dia da raça. E, portanto, nós temos... E não fui eu que disse. Não foi André Ventura que disse. Foi Aníbal Cavaco Silva. Portanto, nós temos formas de passar a mensagem e todos percebemos que aquela postura, hoje líder Jorge, quer a postura do Presidente da República, que volto a repetir reiteradamente, felizmente, é o último 10 de junho de Marcelo Rebelo de Sousa, é claramente num ataque àquilo que é o patriotismo, consideram que o nacionalismo é quase bacoco, e depois existe esta visão por parte do centro-esquerda que acham que o nacionalismo é apenas gritar as vitórias de Portugal, que só temos orgulho quando ganhamos com o golo do Ronaldo ou quando o Diogo Costa simula, porque até aí ataca os portugueses a dizer que ele estava a simular e a inventar um jogo. Não tenham juízo. E termina aqui, bem, que arraso. Isto para vos dizer... Bem, já não tenho muito mais a dizer, já disse tudo o que tinha a dizer. Portanto, digam-me vocês agora nos comentários o que é que acharam sobre este momento, o que é que acharam de Marcelo. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 200.000, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.